de agora a gente vai falar sobre o setor de comunicação, um panorama internacional e de Brasil especificamente. Conforme o relatório produzido pela União Internacional de Telecomunicações, 2/3 da população mundial usam a internet e 2,7 bilhões de pessoas ainda permanecem sem conexão. A conectividade universal ainda é uma perspectiva distante nos países de renda baixa, onde, em média, apenas 26% da população está online. Na última década, a taxa de penetração das assinaturas de banda larga móvel aumentou em média 14,8% ao ano, contra apenas 2% das assinaturas de telefonia móvel celular. No entanto, essa taxa de crescimento começou a diminuir nos últimos exercícios. As assinaturas de banda larga fixa também continuam crescendo de forma constante, a uma taxa média de crescimento anual de 6,7%. Os acessos de telefonia fixa, por outro lado, seguem em declínio lento, perdendo uma média de 4,2% de assinaturas ao ano. As taxas de penetração dos acessos fixos são mais baixas que para os acessos móveis. Além disso, as desigualdades no acesso às conexões fixas entre os países são muito maiores que para a conectividade móvel. Enquanto as conexões fixas são comuns em residências de países de renda média alta e muito alta, elas são quase inexistentes em países de baixa renda devido aos preços altos e à falta de infraestrutura. A União Internacional de Telecomunicações estima que aproximadamente 5,3 bilhões de pessoas, ou 66% da população, esteja usando a internet em 2022. Isso representa um crescimento de 24% desde 2019, com 1,1 bilhão de pessoas utilizando a internet naquele período. Entretanto, essas 2,7 bilhões de pessoas ainda estão offline. O uso da internet está se tornando tão universal quanto o uso das telefonias celulares. Assim, o número de assinaturas de internet por meio da banda larga móvel celular se aproxima rapidamente do nível de acesso de telefonia móvel celular que está se estabilizando. A acessibilidade dos serviços básicos de banda larga fixa e móvel melhorou em 2022, em comparação com o ano anterior, mas a lacuna global ainda permanece grande. Para o consumidor médio em uma economia típica de baixa renda, a cesta de banda larga móvel mais barata custa cerca de 9% da sua renda, mais de 6 vezes o que custa um preço global. A seguir, a gente vai começar a apresentar a quantidade de acessos dos serviços de telefonia fixa e telefonia móvel, banda larga fixa e banda larga móvel, por grupo de 100 habitantes. No Brasil, em diversos países ao final de 2021, que são os últimos dados disponíveis, aqui está sendo demonstrada a posição do Brasil no mercado internacional desses serviços. Como vocês podem ver aqui no serviço de telefonia fixa, o Brasil está acima da média mundial, na banda larga fixa também. Na telefonia móvel, o Brasil está abaixo da média mundial e na banda larga móvel, o Brasil continua acima da média mundial. Ou seja, apenas em telefonia móvel, o Brasil está abaixo da média, ainda assim se aproximando dos países que são considerados de alta renda. Falando um pouquinho do setor de telecomunicações no Brasil, ele está atualmente dividido em 4 grandes subsetores: telefonia fixa, móvel, banda larga fixa e TV por assinatura. Com o processo de convergência tecnológica em alta, a integração de diversos serviços se torna possível numa mesma infraestrutura. Por meio do periódico fornecido e disponibilizado pela Anatel, a gente consegue ter um panorama geral dos 4 principais setores. Com os dados referentes a dezembro de 2022, no Brasil a gente registrou 338,1 milhões de acessos nos principais serviços de telecomunicação, uma leve queda de 0,9% em relação a 2021. Como vocês podem ver na tela, os 4 grandes subsetores, telefonia móvel em relação a 2021, o Brasil teve uma queda de acessos de 1,1%, telefonia fixa uma queda de 5,6%, TV por assinatura 12,6%, mas a banda larga fixa, por incrível que pareça, teve um crescimento de 7,8%, muito impulsionada pelas prestadoras de pequeno porte, aquelas que a gente falou agora na última aula, que foram responsáveis por 22,8 milhões de acessos, impulsionando aí 16,5% desse crescimento da banda larga fixa. Aqui eu coloquei para vocês dados mais atualizados de abril de 2023 do setor de telecom. A gente teve 336,5 milhões de contratos de comunicação até abril de 2023, sendo 45,6 milhões de assinaturas de banda larga fixa, 251,1 milhões de acessos de telefonia móvel, 13,2 milhões de TV por assinatura e 26,5 milhões de telefonia fixa.
E aqui nesse gráfico vocês conseguem ver, isso tudo, gente, é dado da Anatel, tá? No site da Anatel a gente tem panoramas gerais de cada um desses subgrupos que eu tô falando agora. A gente consegue ver que a empresa que tem mais acessos de serviços de comunicação é a Vivo, disparadamente. Depois a Claro, TIM, seguida pela Oi e as outras. Começando pelo serviço de telefonia fixa, esse é o serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se a comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. As empresas que detêm a licença de STFC, Serviço Telefônico Fixo Comutado, outorgada pela Anatel para prestar o serviço de telefonia fixa, são classificadas de duas formas: as concessionárias e as autorizadas. As concessões, são outorgas para a prestação de serviços de telecomunicação em regime público. Uma concessão só pode ser outorgada mediante um processo de licitação pública ou uma assinatura de contrato de concessão, atribuindo à concessionária as obrigações de continuidade e universalização do serviço público. Outra característica distintiva das concessões públicas é o direito da concessionária de manter os padrões econômico-financeiros, que são calculados com base nas regras estabelecidas no contrato de concessão e foram elaborados com base em um modelo de teto de preço. As empresas que operam serviços de telefonia fixa em regime público são a Telefônica Brasil, a Oi, a Algar Telecom, a Sercontel e a Claro. A Claro, a última, apenas para serviços de longa distância nacional e internacional. Todas as outras prestadoras de serviços de telecomunicações, incluindo as outras empresas autorizadas a fornecer serviços de telefonia fixa nas regiões de concessão, operam de acordo com autorizações no regime privado. Agora, falando um pouquinho das autorizadas, em 2019 foi publicada a nova Lei Geral das Telecomunicações. Essa lei revisou o arcabouço regulatório desse setor e representou um impacto significativo ao introduzir a possibilidade de migração das atuais concessões de STFC para o modelo de autorização. As empresas que prestam serviços no regime privado são designadas por autorizadas, não estão sujeitas aos mesmos requisitos de continuidade ou universalização, mas podem estar sujeitas às demais obrigações regulatórias, como qualidade, oferta de produtos e direitos dos consumidores, uso do espectro, pagamento de taxas e licenças e etc. As autorizações são concedidas por tempo indeterminado. O governo não fornece garantia de equilíbrio econômico-financeiro às autorizadas, como acontece no caso das concessões. Os titulares de licenças de autorização de voz fixa têm o direito de competir livremente com as concessionárias em suas respectivas áreas, sem qualquer limitação. A autorização é uma licença concedida pela Anatel, sob o regime privado, podendo ou não ser resultante de licitação pública, na medida em que a empresa autorizada atenda às condições objetivas e subjetivas consideradas necessárias para a prestação do respectivo serviço de telecomunicação no regime privado. Com a mudança nos hábitos da população e o avanço da comunicação pela internet, a telefonia fixa vem perdendo relevância e tende a se tornar cada vez mais um serviço corporativo. Os 27,1 milhões de acessos fixos em serviços em dezembro de 2022 representaram uma queda de 1,6 milhão de acessos, ou cerca de 5,6%, em relação ao mesmo período de 2021. Ao término de 2022, as concessionárias de telefonia fixa registraram 13 milhões de linhas fixas e as autorizadas 14,1 milhões de linhas. Assim, em 12 meses, as concessionárias apresentaram uma redução de 9,5% e as autorizadas uma redução de 1,8%, o que demonstra a crescente perda de atratividade do serviço. Dentro de telefonia fixa, quando a gente fala de market share ou participação de mercado, a gente pode ver no gráfico que está na tela de vocês que a Claro é a maior, com 29,8% de participação, seguido pela Oi, com 28,4%, e a Vivo, com 25,9% de participação. As outras têm uma participação de menos de 5%. A gente pode ver também que as empresas com mais acesso, obviamente, são as que mais têm market share. Começa com Claro, seguido de Oi e depois da Vivo. Aqui eu coloquei os gráficos para vocês, todos retirados da Anatel, tá? E aqui é um gráfico super interessante. A gente consegue ver ao longo, desde 2007 até hoje em dia, que é a série histórica que a Anatel possui, que a gente
tinha um modelo de autorização que tinha uma porcentagem muito pequena e as concessões eram basicamente quase 100%. E ao longo dos anos, conforme o tempo foi passando, o modelo de autorização foi crescendo, de concessão foi caindo, até que em 2021, depois da Lei Geral das Comunicações de 2019, a gente teve uma inversão. A gente pode ver que o tipo de outorga de autorização cresceu, está maior do que o tipo de concessão. Eles estão basicamente ali 50-50, tá? Mas a gente consegue ver já que teve uma inversão de tipo de outorga. Aqui a gente tem o acesso histórico de telefonia fixa, começando com 1,3 milhão lá em 72 com o sistema Telebrás e hoje a gente com 26,6 milhões de acessos históricos. Nesse gráfico a gente tem os acessos históricos de telefonia fixa por ano. Então, lá em 1972, a gente tinha 1,3 milhão de pessoas com acesso e agora a gente tem 26,6 milhões. A gente teve um grande aumento ali, mas basicamente no ano 2000, manteve esse crescimento até 2013 e agora a gente teve uma queda, saiu de 44,3 milhões para 26,6 milhões, mostrando aí a decadência, desse subgrupo de telefonia fixa. Aqui a gente tem um gráfico de densidade de acessos a cada 100 habitantes de telefonia fixa e o que tem maior densidade, ou seja, mais acessos a cada 100 habitantes, é o estado do Distrito Federal, seguido de São Paulo e depois do Paraná. Agora a gente vai falar do subsetor chamado telefonia móvel pessoal. E o que é isso? O serviço de telecomunicação móvel terrestre de interesse coletivo que presta o serviço de comunicação entre estações móveis e de estação móvel para outras estações, ele é sempre prestado em regime privado. Não possui obrigatoriedade de universalização ou continuidade, mas as empresas prestadoras do serviço possuem obrigações de atendimento, qualidade, cobertura impostas por regulamentações ou por procedimentos licitatórios. Segundo a Anatel, a modalidade de telefonia móvel no país é dividida em serviço móvel pessoal, que possibilita a comunicação entre celulares ou entre um celular e um telefone fixo. Serviço móvel especializado, serviço similar ao que seria o celular, mas é destinado às pessoas jurídicas ou um grupo de pessoas para a realização de atividades específicas, não podendo ser oferecido a pessoas físicas individualmente. E o serviço especial de radiochamada, que é de interesse restrito e utilizado normalmente em âmbito nacional e internacional. O uso exclusivo ou de determinado grupo é selecionado pela prestadora mediante critérios por ela estabelecidos. As aplicações normalmente são comunicação de dados, sinais de áudio e vídeo, transmissão de dados científicos relacionados à exploração da Terra por satélite, operação espacial ou pesquisa espacial, por exemplo. Segundo a Anatel, com a venda da Oi Móvel, o mercado nacional terminou o ano de 2022 dividido predominantemente entre as 3 grandes operadoras. E aqui a gente pode falar de Vivo, Claro e TIM. Além disso, a gente não pode esquecer também que o leilão de 5G foi realizado em novembro de 2021 e autorizou o uso de radiofrequências para as redes de 5ª geração e estabeleceu diversas obrigações de atendimento com serviços de telecomunicações para as operadoras vencedoras desse leilão. Com as altas taxas de transmissão de dados e baixo tempo de resposta, a tecnologia 5G vai possibilitar a criação de novos serviços e usos para conectividade. Mas existe uma preocupação quanto à desigualdade social e regional relativa ao acesso ao uso dessa nova tecnologia. No curto e no médio prazo, os desafios à introdução e expansão da tecnologia 5G estão associados à fiscalização e ao monitoramento do processo de limpeza de algumas bandas. Nesse processo, é importante acompanhar a qualidade dos serviços oferecidos por meio de satélites e, além disso, fiscalizar o uso dos recursos destinados à instalação de filtros de proteção e que são super importantes para a continuidade da operação dos satélites a serem migrados. No longo prazo, o desafio está associado ao equilíbrio econômico das concessões de uso das radiofrequências das redes 5G. Quanto a esse aspecto, é importante que as condições estabelecidas no leilão sejam de fato cumpridas. Outra questão relevante trata do equilíbrio entre a oferta e a demanda pela nova tecnologia. A oferta ela pode ser restringida pela infraestrutura e a demanda por barreiras associadas ao conhecimento digital, por exemplo. Por fim, é preciso garantir o acesso aos insumos necessários para a operacionalização da tecnologia 5G no país, levando-se em conta a concorrência por esses insumos vindos de outros países. Aqui, como vocês podem perceber nesse gráfico de participação de mercado, ou market share, a Vivo é o que tem a maior participação,
com 39%, seguido pela Claro, com 33,1% e a TIM, com 24,4%. As outras têm menos de 5%. Aqui a gente tem a quantidade de acessos, tá, que foram feitos até agora, abril de 2023, a Vivo sendo a maior com 98 milhões de acessos em telefonia móvel, a Claro com 83 milhões e a TIM com 61,3 milhões. Além disso, os acessos históricos por telefonia móvel são interessantes. A gente tem a série histórica desde 2001 com 28,7 milhões, chegando a 200 milhões em 2014 e agora com 251 milhões de acessos à telefonia móvel aqui no Brasil. Aqui a gente tem a densidade, os acessos a cada 100 habitantes de telefonia móvel. A região, né, que tem mais acessos, né, por 100 habitantes é São Paulo, seguida pelo Mato Grosso. Aqui a gente pode ver também a evolução dos acessos de telefonia móvel por porte de prestadora e empresa. Como vocês podem ver, a linha azul são as operadoras de grande porte e elas são a grande maioria. Aqui nesse gráfico a gente tem até uma linha que divide, né, que é o término dos acessos da Oi Móvel e a migração para as outras empresas que ganharam o leilão, que foi a Vivo, a Claro e a TIM. E as prestadoras de pequeno porte continuam bem pequenininhas, próximos ali de menos de 50 milhões de acessos. Aqui também é um gráfico super legal, que é a evolução dos acessos por modalidade de cobrança. Como vocês podem ver, a série histórica começa em 2005 e a grande maioria era de pré-pagos, né? Chegou a um boom ali até 2015, mais ou menos, e 2016 começou a ter uma queda muito vertiginosa. Normalmente a gente associa isso ao barateamento, né, dos planos de celular, a criação dos planos de controle, por exemplo, também. E a gente pode ver que o pós-pago continuou numa trajetória ascendente desde o início e hoje em dia, em 2020, a gente teve um cruzamento. O pós-pago passou a ser maior e o pré-pago passou a ser menor em termos de acesso. Aqui nesse gráfico a gente consegue perceber a evolução dos acessos de telefonia móvel por tecnologia, que é bem interessante também. A partir de 2005 a gente tem uma linha muito fininha que era o 1G, quase inexistente, e o 2G, desde 2005, foi a grande tecnologia que entrou aqui no Brasil. Depois ali em 2012 teve uma queda e a partir de 2008 a gente teve a tecnologia 3G, crescendo pra caramba até 2015, mais ou menos. A 4G teve início em 2013 e hoje é a tecnologia predominante. A gente teve esse M2M, que durou de 2012 até mais ou menos 2019, e agora, a partir de 2021, com o leilão do 5G, a tecnologia do 5G. Então, a gente pode ver esse roxinho mais claro aqui no finalzinho do gráfico. Passando agora para o terceiro subsetor, a gente vai falar sobre a banda larga fixa. Para oferecer o serviço de banda larga fixa, a operadora precisa de uma autorização de serviço de comunicação multimídia, outorgada também pela Anatel. Esse SCM é compreendido como um serviço fixo de telecomunicação de interesse coletivo prestado no âmbito nacional e internacional, ambos em regime privado, possibilitando a oferta de transmissão, emissão, recepção de informação, tais como dados, voz, imagem, e podendo ser utilizado quaisquer meios a assinantes dentro de uma área prestação de serviços. O SCM é compreendido como um serviço fixo de telecomunicação de interesse coletivo prestado no âmbito nacional e internacional, ambos em regime privado, possibilitando a oferta de transmissão, emissão e recepção de informação, como dados, voz e imagem, e podendo ser utilizado a qualquer meio, a qualquer assinante, dentro de uma área de prestação de serviço. As prestadoras de pequeno porte, como a gente conhece como PPPs, têm contribuído muito para a expansão do acesso à banda larga fixa, inclusive em regiões relativamente menos atrativas em termos de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, PIB e população. Ao longo de 2022, as PPPs cresceram 16,5%, alcançando a marca de 22,8 milhões de acessos. Além disso, essas prestadoras têm contribuído com a expansão do acesso com qualidade. No final do exercício de 2022, 88,9% dos acessos das prestadoras de pequeno porte eram por fibra. Nas operadoras de grande porte, esse percentual era só de 50,4%. Nesse gráfico, a gente pode ver os acessos históricos da banda larga fixa. O início da série, em 2000, a gente tinha 122,5 mil acessos e hoje a gente tem 45 milhões,7. Ou seja, a gente teve um crescimento bem significativo, mas ainda tem bastante coisa para crescer. A gente também tem aqui a evolução dos acessos por meio de tecnologia, né? Então a gente tinha fibra,
que teve um crescimento surpreendente a partir mais ou menos ali de 2017. O cabo coaxial ou par metálico, ele tem um crescimento mais ou menos constante. A gente teve uma queda do cabo metálico, o rádio bem pequenininho e LTE também é bem pequeno. Então, vocês podem ver que a gente tem até os meios de tecnologia que a banda larga fixa consegue se expandir pelo Brasil. E para terminar, a gente vai falar do subsetor de TV por assinatura, que é o último subgrupo do setor de telecomunicações. Os serviços de TV por assinatura, eles são destinados à distribuição de sinais de vídeo e ou áudio para assinantes. Eles são prestados em 4 modalidades de tecnologia e tipo de outorga. Primeiro é a TV a cabo. A distribuição de sinais é feita por intermédio de meios físicos, como cabos coaxiais ou fibras óticas. O MMDS, que é o Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais. Essa distribuição de sinais utiliza radiofrequências na faixa mais ou menos de 2.500 a 2.680 MHz. O DTH, que é o Direct to Home, a distribuição de sinal é feita para os assinantes utilizando satélite. E a TV por assinatura, TVA. Os sinais são distribuídos utilizando radiofrequências de um único canal em UHF. Aqui a gente tem os gráficos também de acessos históricos de TV por assinatura. O início da série em 94, a gente tem um crescimento exponencial até mais ou menos 2014. E com o surgimento dos streamings e outras plataformas, a gente pode ver que está tendo uma queda bem vertiginosa dos acessos de TV por assinatura no Brasil. A densidade, acessos por cada 100 habitantes de TV por assinatura, em São Paulo é disparadamente a maior região, seguido pelo Rio de Janeiro e Distrito Federal. A gente também tem aqui as evoluções da TV por assinatura por meio de acesso, por tecnologia. Então a gente tem aqui o satélite, que ainda é a grande vencedora. Depois a gente tem seguido o cabo coaxial, que seria o par metálico. Depois a fibra, que está tendo um crescimento, e algumas outras tecnologias que são menores e que não têm tanta representatividade.